Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aulinha sobre trabalho, gente. Primeira coisa que a gente tem que entender, para que um corpo sofra trabalho, para que um corpo realize trabalho, ele precisa de ter energia. Então, o conceito de trabalho, ele está muito ligado ao conceito de energia. A gente vai ver depois, mais para frente, em outras aulas, que a gente consegue calcular o trabalho de um corpo pela variação de energia que aquele corpo possui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o trabalho, ele acontece por causa do meu corpo ter energia, ele depende da energia do corpo para acontecer. Mas, o que é o conceito de trabalho, né? Quando que tem trabalho? Então, eu falo que o trabalho ele acontece quando uma força atua sobre um corpo. Então, eu preciso de uma força atuando sobre um corpo, ou seja, não é o trabalho que o corpo produz, é uma força que vai produzir trabalho no corpo. Então, uma força atua sobre um corpo e produz deslocamento. Gente, é condição de existência. Então, eu grifei aqui essas palavras porque são palavras-chave. Quando eu penso em trabalho, eu tenho que entender que eu necessito de uma força externa ao sistema. Esse trabalho vai ser feito sobre o meu corpo e ele deve ter deslocamento. Se uma força atuar sobre o corpo e o corpo não se deslocar, não teve trabalho, ok? Para que ocorra trabalho, eu preciso que tenha deslocamento, tá bom? Traduzindo isso, né? Se eu pegar esse conceito e colocar em termos de energia, eu vou dizer que o trabalho é a medida da energia mecânica. Energia mecânica é o somatório de todas as energias que o corpo possui. Então, é a medida do somatório de energia que foi transferido por uma força. Então, é o tanto de energia que uma força consegue transferir para o corpo ou consegue mudar, né, transformar no corpo para que ele tenha um deslocamento, bom? Então, ó, em termos de equação, a gente calcula o trabalho é representado por essa letra aqui, se chama tal. Então, o trabalho é igual à força, F. Lembrando que força é dada em newtons, é a força vezes o deslocamento do corpo. Observa que eu estou falando de deslocamento, não estou falando de distância, ok? Ah, mas em alguns casos o deslocamento é igual à distância. Sim, mas a gente tem que lembrar que o deslocamento é a distância em linha reta de onde o corpo começou a se movimentar até onde o corpo terminou de se movimentar, ok? Isso é o deslocamento. Se no meio do caminho ele fez uma curva, ele correu, ele caminhou, não faz diferença. O deslocamento é a distância do ponto inicial até o ponto final, ok? Vezes o cosseno de θ. Quem é θ, gente? θ é o ângulo que existe entre a força e o deslocamento. Então, ó, existe um ângulo, vai existir um ângulo entre a força e o deslocamento que o corpo está tendo. Então, a gente vai precisar do cosseno desse ângulo para a equação, tá? Traduzindo aqui, tem uma maneira da gente, né, pegar, né, o trabalho é igual a fudeu cosseno θ. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, ok? Então, ó, esse trabalho ele pode ser dado, né, em joules. A gente calcula o trabalho em joules, a unidade de medida. Observa que a unidade de medida é a mesma de energia, né? Por quê? Porque o trabalho depende da energia do corpo, são conceitos que estão associados, tá bom? Então, pensando aqui agora nessa ideia do θ, né, do cosseno do θ, a gente entende que a gente pode ter alguns tipos de sinal para esse trabalho.
Então, vamos imaginar que o meu θ vale 0 graus. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a força e o deslocamento, eles são paralelos, ou seja, eles têm mesma direção e sentido. Imagina aqui que eu estou com essa caixa, eu estou puxando essa caixa aqui para frente e ela está se deslocando também para frente. Então, ó, o ângulo que existe entre força e deslocamento é 0. O cosseno de zero é igual a 1. Então, eu vou ter nesse caso aqui um trabalho que é positivo, ok? Trabalho positivo. Na hora que eu substituir na minha equação de trabalho, que é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, se meu θ vale 1, o cosseno do zero, né, vale 1, vai ficar força vezes deslocamento, trabalho positivo. Agora, quando o meu θ vale 90 graus. Gente, presta atenção aqui para a gente não ter nenhuma confusão. Quando o θ vale 90 graus, quer dizer que a força e o deslocamento do corpo estão em um ângulo de 90 graus. Então, eu quero que você imagine que isso aqui, ó, é uma bolsa dessas de mão. Aqui tem uma alça, você está segurando na alça, você está fazendo a força sobre a alça. Só que você e a bolsa estão caminhando para frente, então vocês estão se deslocando em relação ao solo para frente. Entre a força que você está fazendo para segurar a bolsa e o deslocamento, o ângulo é de 90 graus, ok? Tem um ângulo reto aqui. Quanto é cosseno de 90? Cosseno de 90 graus vale 0. Então, na hora que eu substituo aqui na equação, ó, cosseno de 90 é 0. Então, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, nesse caso aqui, o meu trabalho é igual a 0. Ele é nulo. Ok? Não tenho trabalho quando a força e o deslocamento fazem 90 graus. E, por último, quando o meu θ vale 180. Vamos imaginar uma situação. Imagina que você está puxando um balde para cima. O balde está no primeiro andar, você está no segundo. Aí você amarrou uma linha nele, você está puxando ele para cima. Só que você está fazendo uma força para cima, porém o balde ele não está subindo, ele continua escorregando, ele continua descendo. Então, você está puxando ele para cima, mas sua força não está sendo suficiente para ele subir. Ele está descendo. Então, a gente tem um ângulo aqui, ó, de 180 graus. O cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, quando eu substituo aqui na equação, ó, cosseno de 180 é menos 1. Então, menos 1 vezes o deslocamento vezes a força vai me produzir um trabalho que é negativo, ok? Então, pessoal, a gente precisa prestar muita atenção em qual é o ângulo que eu estou tendo entre a minha força e o meu deslocamento, para que eu consiga dimensionar o sinal do meu trabalho e também para que eu consiga dizer se vai ou não existir trabalho. Porque não basta só ter uma força atuando no corpo. Eu preciso saber, ok, tem uma força, mas está existindo trabalho? Às vezes pode ter a força e o trabalho não está existindo, ok? Outra coisa que a gente precisa de lembrar, eu até falei no início, foi que o trabalho de uma força que é constante, CTE é constante, tá? O trabalho de uma força constante não depende da trajetória, gente. Na equação de trabalho, a gente tem força vezes o deslocamento. Lembra que eu falei? O deslocamento é a distância em linha reta do ponto inicial ao ponto final. Então, presta atenção. Esse corpo aqui, ele saiu de A e chegou em B. Só que ele veio fazendo curva, ó. O outro corpo saiu de A e chegou em B também, só que em linha reta. Qual dos dois? Aqui é o meu corpo 1, aqui é a situação 1, aqui é a situação 2. Qual dos dois teve o maior trabalho? 1 ou 2? Com toda certeza eu posso afirmar que o trabalho de 1 é igual ao trabalho de 2. Por quê? Porque o deslocamento de 1
é igual ao deslocamento de 2. Por quê? Porque o deslocamento é a distância em linha reta do ponto inicial ao ponto final. Imagina só, olha, você está aqui no ponto A, aí você vai no ponto B, vou colocar aqui 3 pontos. A distância entre eles, ó, entre A e B a distância é de 2 metros, entre B e C a distância é de 3 metros. Aí agora vamos imaginar uma situação hipotética. Você saiu de A, foi para B, uma distância de 2 metros que você caminhou. Aí você ficou em B um tempinho e tal, e foi para C. Caminhou mais 3 metros. Então, 2 com mais 3, você teve uma distância aqui de 5 metros. E o seu deslocamento? Vou representar por S o deslocamento. Seu deslocamento também foi de 5 metros, que é a distância entre o ponto inicial e o ponto final, 5 metros. Ok. Agora vamos imaginar uma segunda situação. Você saiu de A, foi em B, caminhou 2 metros. De B você foi em C, caminhou mais 3 metros. Só que chegou em C, você voltou para A. Então, vamos imaginar agora o que aconteceu. Ó, a distância que você percorreu foi de A até B, 2, de B até C, 3, então 5. De C até A, 5 de novo. Então, você caminhou uma distância de 10 metros. Só que o seu deslocamento foi 0. Por quê? Porque você retornou ao ponto onde você saiu. O deslocamento é a distância entre o ponto inicial e final da trajetória. Então, nesse caso, o meu deslocamento é 0. Se eu precisasse de calcular o trabalho aqui, o trabalho seria 0. Por quê? Porque o meu deslocamento foi 0, tá? Então, prestem muita atenção nisso. O trabalho de uma força constante não depende da trajetória do corpo. Depende do deslocamento que o corpo vai ter, ok? E o nosso peso, gente? O nosso peso, ele faz trabalho? Faz. Quando a gente está, principalmente tendo movimentos na vertical, o peso, ele vai ser responsável por executar um trabalho no nosso corpo, tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, o peso é uma força, tanto é que a gente calcula o peso em newtons. Então, quando eu preciso de calcular o trabalho da força peso, no lugar desse F aqui, eu vou substituir por quem? Eu vou substituir pelo peso, porque eu quero o trabalho da força peso. Então, é peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Ok. Quem é peso, gente? Como que a gente calcula peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, na hora que eu substituo aqui, ó, vai ficar massa vezes gravidade vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. Ok. O deslocamento, quando a gente está na vertical, o deslocamento costuma ser a altura, né? A gente não chama de deslocamento, a gente chama de altura. Quanto de altura o corpo subiu ou quanto de altura o corpo desceu. Então, o meu trabalho, ele ficaria sendo massa vezes gravidade vezes altura, vezes o cosseno de θ. Se o meu θ for 0, o cosseno vale 1. Se o meu θ for 180, o cosseno vale menos 1. Então, vou colocar aqui vezes o cosseno de θ. Ah, por que você só falou 0 e 180? Gente, porque na vertical, ou eles vão estar paralelos na mesma direção e sentido, ou então um vai estar para baixo e o outro vai estar para cima. Então, ou é 0 ou é 180. Então, ó, eu posso dizer que o meu trabalho da força-peso é igual a mgh vezes o cosseno de θ. mgh, gente, é a forma que a gente utiliza para calcular a energia potencial gravitacional. Lembra que eu falei que o trabalho e a energia eles estão atrelados? Então, olha só, para eu calcular o trabalho de um corpo feito pela força-peso, eu trabalho com a energia potencial gravitacional dele, tá? Se o exercício já te der o peso do corpo, você substitui aqui, ó. Peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ.
Ah, o exercício não me deu o peso do corpo. Então, calcula mgh vezes o cosseno de θ. Lembra só que essa massa aqui, ela tem que estar em quilos, ok? Eu tenho que ter uma massa em quilos, uma altura que tem que estar em metros. Por quê? Porque a minha gravidade, ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Tá joia? E o meu trabalho, gente? Aí vamos para o sinal. Lembra que eu falei do cosseno? Quando eu estou trabalhando com a força-peso, se o meu corpo está descendo, o peso não é uma força que puxa os corpos para o centro da Terra, então é uma força vertical para baixo. Se o corpo estiver descendo, ele vai estar a favor do peso, a favor da força-peso. Então, na descida, eu vou ter o peso puxando para baixo, mas o deslocamento dele também vai ser para baixo. Então, o meu θ aqui, ó, vai ser igual a 0. Então, eu vou ter um trabalho que é positivo. Porque o cosseno de 0 é 1. Quando eu substituir aqui, eu vou ter um trabalho positivo. Agora, na subida eu tenho o peso, vai estar puxando o corpo para baixo. Força-peso é sempre vertical para baixo. Só que ele está subindo, então o deslocamento dele é para cima. Então, agora eu tenho vetores que são de mesma direção e sentido contrário. Eu estou tendo isso aqui, ó. O deslocamento para cima e o peso para baixo. O ângulo, 180 graus. Então, θ aqui agora é igual a 180 graus. Então, o cosseno de 180 é menos 1. Meu trabalho é negativo. Ok? Então, prestem atenção nisso na hora que vocês estiverem fazendo os exercícios, né? Que você estiver estudando, para não confundir o sinal. Lembra das condições. O meu trabalho pela força-peso, né? Claro, na descida é positivo, na subida é negativo. Tranquilo? Pessoal, então é isso, tá? O objetivo da aula era falar um pouquinho sobre trabalho, apresentar para vocês os conceitos, o que é o trabalho, qual é a equação que a gente vai utilizar. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu!